O placar da rodada, os destaques do seu time e o futebol regional você acompanha agora. Giro do Esporte. Oferecimento. Jornal Gazeta 369. A Rota da Notícia. Fique informado sobre Andirá e região. Acesse gazeta369.com.br. Ao nosso Giro do Esporte, Wilson Barbosa, Gazeta 369, Rede Pioneira, traz pra gente as informações, os destaques, os resultados e os próximos jogos, deixando a gente muito bem informado em relação ao esporte. Bom dia, Wilson. Bom dia, Gabriel e ouvintes da Rádio Terra Nativa FM. Vamos para mais um Giro do Esporte. Copa Libertadores da América, fase pré-eliminatória. E o Bahia foi eliminado pelo O'Higgins e perdeu aí, venceu por 2-1 no tempo normal, mas como o primeiro jogo tinha perdido por 1-0, foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o O'Higgins ganhou por 4-3, então o Bahia está fora. Copa do Brasil. O nosso Londrina venceu o Penedense e avança na Copa do Brasil. Bruno Santos fez o gol Alves Celeste, é o nosso Tubarão seguindo à frente aí. Demais resultados, tivemos Castanhal do Pará 1, Guarani 1, foi para os pênaltis e o Guarani perdeu por 5-3, o Bugre está fora. Novo Horizontino passou vencendo por 4-0 o Nacional de Manaus. E o Cianorte, o nosso Cianorte foi para o espaço. Anápolis 3, Cianorte 1. Campeonato Brasileiro. O Santos joga nesta quinta-feira às 19 horas. O Santos do Gabriel, do Tidão, de muitos andiraenses aqui que torcem pelo Santos, hein? Joga contra o Vasco da Gama pelo Brasileirão. Jogo que pode decidir a permanência ou o desligamento do técnico Vojvoda. Confere, Gabriel. Tivemos também Bragantino 1, Atlético Paranaense 1. Atlético não vem conseguindo vencer, hein? O Remo 1, Internacional 1. O Remo veio para a Série A para dar trabalho. Está dando trabalho, hein? E o Grêmio venceu por 2-1 o Atlético Mineiro, que não está conseguindo vencer. Cruzeiro 1, Corinthians 1. E o Timão empatou, hein? Olha, Cruzeiro abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo com o Matheus Pereira. O Corinthians empatou com o gol de João Pedro no finalzinho do jogo. O Cruzeiro teve o Willian expulso. Corinthians continua no G5, assume a terceira posição do Brasileirão. O Timão atuou com um time misto, pensando na semifinal do Paulistão. Carlos Ancelotti acompanhou o jogo no camarote do Mineirão. E quem traz mais informações é o nosso comentarista corintiano, totalmente imparcial, César Martins, direto de Itapecerica da Serra, São Paulo. Bom dia, César. Bom dia, Wilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia, amigos do Giro do Esporte. Como vão? Rapaz, mais um jogo complicado em Minas Gerais contra o Cruzeiro. Já era sabido, né? Uma vez que alguns falam time misto, mas eu entendo que time reserva mesmo. Acho que de titular nesse jogo contra o Cruzeiro, o Corinthians passou ontem, tinha o Hugo Souza, se não me engano, o Ranieri, o Garro entrou depois, né? Antes não estava ainda. Acho que começou o Breno Bidon. E acho que só, não mais que isso. Ou seja, muito pouco, né? E o Corinthians teve a infelicidade de tomar um gol logo no começo do jogo, mas soube segurar bem a pressão que os mineiros colocariam. Ao final do segundo tempo, conseguiu, depois da expulsão do jogador do Cruzeiro, fazer o gol de empate e por pouco até não poderia ter virado o jogo, né? Um jogo bom, um jogo assim, dentro de um torneio longo como o Brasileirão. Fazer um ponto fora de casa é importantíssimo, né? Ainda mais nas condições. Lembrando que o Corinthians vai jogar a semifinal do Paulista nesse sábado contra o Novo Horizontino às 8 horas da noite. E é isso, né? Boa apresentação, na minha opinião. Podia ter sido melhor, mas sabendo que tem que ser dosado o elenco, o Corinthians não tem um elenco tão grande assim. Aí fica naquela questão do cobertor curto, né? Cobre de um lado e cobre do outro. Mas, apesar de tudo, acho que foi muito bom ontem o desempenho da equipe e foi um bom jogo. O Corinthians está de parabéns, o Dorival de parabéns.
E é isso, agora que vem o Novo Horizontino. Vamos à final do Paulista. E vai, Corinthians! E o São Paulo do nosso querido Padre Eric, venceu por 1-0. O Padre Eric falou que ia ser 2-0, quase acertou, hein? 1-0 com gol de Cauli no primeiro tempo. E segue na segunda posição, atrás do líder Palmeiras. E o Verdão venceu o Fluminense na Arena Barueri por 2-1 e é líder do Brasileirão. E quem traz os detalhes é o nosso comentarista Wellington de Amparo, São Paulo. Fala, amigos do Giro do Esporte, muito bom dia Wilson, bom dia Gabriel. Falar um pouco sobre a vitória do Palmeiras sobre o Fluminense pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu por 2-1, gols de Vitor Roque e Alan. E o Fluminense descontou ali com Lúcio Acosta. Uma vitória importantíssima do Palmeiras, que mantém no topo da tabela, é líder com 10 pontos, seguido ali do São Paulo, também com 10, diferença apenas no saldo de gols. Os dois clubes se enfrentam no domingo pela semifinal do Campeonato Paulista. Os dois líderes aí do campeonato, vendo quem vai disputar a grande final aí do Campeonato Paulista. O Palmeiras jogou muito bem, começou amassando o time do Fluminense, fez 2-0 logo em 12 minutos, parecia que vinha uma goleada por aí, mas o Fluminense conseguiu equilibrar aí, depois da parada técnica. O Fluminense voltou muito melhor, diminuiu, quase empatou, mas o Palmeiras conseguiu segurar. O segundo tempo foi muito equilibrado, chance para os dois lados, acabou nenhum fazendo gol. Destaque para John Arias, que entrou, jogou muito bem, controle de bola, bola parada, presença de área, um cara completo, disparado, a melhor contratação do Palmeiras em 2026. E o destaque negativo vai para Abel Ferreira, que conseguiu ser expulso logo depois do jogo ter terminado. Uma reclamação boba ali, acima do tom, o juiz expulsou e vai desfalcar o Palmeiras no próximo jogo. Forte abraço a todos e até a próxima! Um abraço, Wellington. Gabriel, essas foram as informações do Giro do Esporte desta quinta-feira. Wilson Barbosa para o Terra Nativa FM, dentro aí do Terra Notícias. Você ouviu Giro do Esporte. Oferecimento Jornal Gazeta 369, a Rota da Notícia. Fique informado sobre Andirá e região. Acesse gazeta369.com.br.